O Inter foi 2 vezes até Gana contratar o Benjamin Arrim. Que história é essa? O Benjamin, que foi titular do Inter contra o Novo Hamburgo, foi bastante elogiado, né? O gol do Inter foi marcado por um outro menino, o Diego Kozen, mas o Benjamin agradou muita gente. E o Benjamin, ele é ganês, ele chegou no Inter em 2024 e o Inter foi até a África 2 vezes para contratar esse guri, né? Ele chamou a atenção dos observadores do Inter e aí o relato dos observadores foi tão bom que o Inter deslocou um cara do CAPA, do Centro de Análise e Prospecção de Atletas, para ir até a África. Isso é muito incomum, né? A gente vê alguém do Brasil ir para a África para observar jogadores. E aí lá em Gana, o Inter observou, gostou dele, voltou com mais detalhes e aí mais para frente houve uma segunda viagem aí com os caras da base para bater o martelo e pegar ele por empréstimo. Um primeiro empréstimo em 2024, ele chegou no Brasil, quando chegou no Brasil começou a fazer aulas de português e o Inter disse, olha, a gente tem aqui um jogador com potencial para virar um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro, né? Primeira vez que ele foi relacionado no profissional foi no ano passado, no jogo contra o Bahia, e aí ele estreou agora contra o Novo Hamburgo, né? Ele primeiro veio por empréstimo e aí em janeiro do ano passado, o Inter comprou ele de forma definitiva, de um time lá de Gana. O Inter pagou cerca de 200 mil euros para comprar metade dos direitos do Benjamin, tá? E no contrato tem uma cláusula que, se o Inter quiser, pode comprar mais 20% por outros 500 mil euros, tá? Peraí, o Inter comprou quanto? Metade. Metade por? Metade, por 200 mil euros. 200 mil euros dá o quê? 1 milhão e 200? A grosso modo isso. Tá. E aí tem... Hoje ele já é do Internacional. Isso, ele tem um contrato definitivo até janeiro de 2028 com o Inter. Tá? E aí nesse contrato com o clube lá, o Inter tem uma cláusula que se quiser comprar mais 20%, paga meio milhão de euros e aí fica com mais 20% chegando a 70. Aí ele teria que ter estourado, né, para comprar isso tudo. Exatamente. Aí. 500 mil euros vai dar o quê? 3 milhões e alguma coisa... 3, 4, quase. Bruno que é bom de matemática. Tu é bom de euro aí? Horrível. Quanto é que tá o euro? Não mexo com euro. Tu não mexe com euro? Não mexo com euro. Bota aí numa conta, ó. Peraí, euro... Bota aí, ó, no coisa. Euro versus real. Vamos lá. O euro tá hoje, na cotação aqui que eu tô vendo, tá 6,2. 500 mil euros dá 3 milhões e 100 mil. Tá? O Inter pagou 200 mil euros, não foi agora, foi antes, 1 milhão e 250 na oportunidade. O Inter pagou 1 milhão e 250 por ele. Tá agora, bom. E agora para comprar seria 3 milhões e 100 mil reais. Cara, eu vou dizer, tá? Eu fiquei impressionado com esse menino. Porque ele não é alto, ele tem 1,68 m, ele é baixo para padrão de futebol, mas ele faz... Ele é muito aguerrido na marcação. Ele parece forte fisicamente mesmo. Ele é muito aguerrido da marcação. Ele sai distribuindo o jogo. Ele não é aquele cara... Ele foi além do pulmão do Inter, do motorzinho. Ele foi inteligente para jogar. Ele sabia, olha, o jogo vai ter que sair por aqui. Ele tem a boa leitura de jogo quando falam os caras. É o cara inteligente para jogar. Eu gostei dele. JB, primeiro jogo de gauchão contra o Novo Hamburgo. É verdade. Usa o teu cupom de desconto virtual que a gente tem que usar para começo de temporada no gauchão. O Vitor Gabriel começou super bem o ano passado, não manteve ao longo do ano. Perfeito. Mas hoje a avaliação se fala que a base do Inter não tem bons jogadores, nesse menino a gente viu alguma coisa. Tem um outro garoto que veio de Gana também, né, nessas viagens que o Inter fez, que é o Denis Marfo, que ficou fora, inclusive, do jogo contra o Novo Hamburgo ontem, porque ele sentiu um desconforto muscular. Esse ainda está emprestado. Né, a última atualização, o Inter não tinha feito a compra, mas também é um jogador que o Inter aproveitou nas viagens de observação ao Benjamin, que o Inter também observou e também contratou e anunciou, acho que 2 semanas depois, né, do Benjamin, que foi o primeiro que o Inter buscou em território africano. E é outro jogador que o Inter acredita que pode, a partir dessa observação em mercados diferentes, conseguir fazer dinheiro, conseguir fazer rendimento técnico também dentro do time principal. O Benjamin, na base, quando ele chegou, ele fez menos de 10 jogos na primeira temporada, né? Ele chegou na metade de 24, ele fez 9 jogos em 2024. E aí em 25 ele teve uma sequência maior, ele fez quase 20 partidas, foram 18 jogos. E ele chamou sempre muita atenção por ser esse cara dinâmico do meio campo, né? Ele tem um salário ainda de base, né? Ele não renovou com um padrão salarial de primeira divisão, de gauchão, então ele tem um salário de base
base, né? Ou seja, é um salário de jogador de categorias de base, é um salário muito diferente da realidade do Inter, né? E um detalhe curioso, né? Ele é ganês, então ele ficou lá e ele insistiu na carreira de futebol por assistir pela TV os jogadores de futebol, porque em Gana, na comunidade onde ele nasceu, o futebol não era assim tão desenvolvido, né? E uma outra característica dele que chama muita atenção é que ele frequentava a igreja e na igreja ele tocava bateria. 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 Cara, eu tenho um sonho de tocar viola, caipira, com 9 cordas, 12 cordas e bateria. São meus sonhos na vida. Tá bem. Fala com o Benjamin, que ele te ajuda. O Benjamin poderia ajudar. Ah, e um outro detalhe, né? Ele veio pro Brasil e aí até bem pouco tempo ele morava no alojamento em Alvorada. Até bem pouco tempo, tu me diz, o que eu tenho é tipo novembro, dezembro. Ele se mudou esse mês, assim. Exatamente. Que ele se mudou. Ele ainda não é fluente em português, né? Ele fala em inglês, mas o Inter tenta a comunicação com ele em português, na maior parte do tempo, para acostumar ele com o português. E, claro, se precisa alguma coisa muito urgente, que precisa que ele compreenda rápido, aí passa a instrução em inglês, por exemplo, para o jogo, enfim, numa substituição que precisa fazer, em alguma instrução que tem que passar rápido, passe em inglês. Mas na maior parte do tempo o Inter está tentando que ele se acostume com o português, porque ele não tem domínio total ainda.